Valdir, eu sou cardiologista intervencionista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado do Mato Grosso. Estamos aqui com o Dr. Vinícius, cardiologista intervencionista do grupo São Luís e Redidor, São Paulo, para falar sobre um tema frequente nas nossas discussões de casos diariamente. Falaremos sobre TAV, o implante de válvula aórtica transcatéter de forma percutânea. É importante falarmos que o implante de TAV é uma realidade no Brasil e no mundo e atrai cada vez mais curiosidade de todos nós para sabermos as indicações e quais são as realidades e de que forma isso está inserido no nosso meio atualmente. Eu gostaria de iniciar a nossa discussão falando sobre a indicação de TAV, questionando ao nosso colega Vinícius quais são as indicações em que população que mais se beneficia do implante de TAV, que é o tratamento da estenose aórtica de forma percutânea. Vinícius, por favor. Obrigado, Daniel, pelo convite. Agradeço à sociedade, ao Roberto Cândia, o presidente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui no Congresso mais uma vez. É uma honra para mim poder vir de São Paulo para falar sobre um tema que vem sendo o foco da minha dedicação quase que exclusiva nos últimos anos. Como você disse, o implante transcatéter de válvula aórtica, mais conhecido como TAV, vem crescendo exponencialmente. Por incrível que pareça, hoje em 2019 ainda tem gente que fala que isso pode ser algo experimental. Nós estamos muito longe disso. Já passamos há muitos anos. Hoje a realidade mundial nós estamos beirando quase 650 mil casos já. Sendo que desses 650 mil casos, mais ou menos 150 mil foram pacientes incluídos em estudos. E o bacana dessa evolução é que nós partimos dos pacientes inoperáveis, ou seja, aqueles pacientes que iam ficar extremo alto risco, que iam ficar em tratamento clínico, e nós sabemos qual que é a evolução do paciente com estenose aórtica importante que não é abordado. Vimos que era melhor do que fazer TAV do que deixar em tratamento clínico, passamos pelo alto risco, vimos que a TAV era equivalente à cirurgia, passamos para o risco intermediário, ou seja, aqueles pacientes que têm risco intermediário para fazer uma cirurgia cardíaca com toracotomia mediana e circulação extracorpórea. E a nossa realidade hoje, em 2019, é que nós já estamos autorizados, mediante dados da literatura, dados robustos publicados no New England, apresentados relevantes e apresentados no congresso do ACC em março desse ano, da American College, que a população de baixo risco também se beneficia quando comparada à cirurgia. O estudo Partner 3, que é utilizado uma prótese balão expansível, ele fez um desenho estatístico muito interessante, com um perfil de não inferioridade e depois passando por uma margem de superioridade, com desfecho composto de morte, AVC e reinternação hospitalar, foi superior à cirurgia. E o outro estudo, que é o Evolute Low Risk, mostrou também uma não inferioridade para a cirurgia. E cerca de 2-3 semanas atrás saiu uma meta-análise no JACC, com mais de 3 mil pacientes, mostrando que em termos de desfecho de mortalidade cardiovascular em pacientes com estenose aórtica de baixo risco, a TAV se mostrou superior à cirurgia. Ou seja, nós esperamos um update dos guidelines, principalmente europeus, no próximo ano, onde a TAV deve vir com muita força, com classe 1A de indicação. Perfeito. Explica para o leigo e para o cardiologista clínico quem é esse paciente de baixo risco. É o paciente de 50 anos? É o idoso de baixo risco? Essa é uma pergunta muito interessante. Não só para o leigo, mas o próprio cardiologista, ele confunde idade com risco. Risco de morte, risco de evento adverso. Isso, o evento dele tem um evento adverso, morte, AVC, infecção durante uma cirurgia. Isso é estratificado pelo score da Sociedade Americana de Cirurgia Cardiovascular e Torácica. E você divide o paciente baixo risco, médio risco, risco intermediário e extremo alto risco. Nós temos no dia a dia pacientes com 85 anos de baixo risco. Eles não são hipertensos, não são diabéticos, não fumam, não têm doença arterial periférica, nunca tiveram AVC. Mas nós temos pacientes de 65 anos que são de alto risco. Renais crônicos, dialíticos. Não. Então é muito importante não confundir idade com estratificação de risco. O que ficou mais ou menos, pela primeira vez, todos esses estudos de alto risco e risco intermediário envolveu populações octogenárias. Pela primeira vez agora, nós tivemos uma população abaixo de 75 anos. Tanto o Partner 3, quanto o Evolute Low Risk, quanto o Notion, a média de idade foi de 73, 74 anos. Então o que ficou mais ou menos conversado no ACC, depois das sessões,
é de que um ponto de corte será mais ou menos 70 a 75 anos. Perfeito. Então, eu acredito que no futuro a gente vai deixar de falar de estratificação de risco Sim. e começar a indicar TAV a partir de uma certa idade ou cirurgia a partir de outra. Baseando-se na fragilidade. No contexto geral, não existe nenhum score perfeito para a estratificação de risco. Nenhum contempla todas as características clínicas. A maioria dos scores deixam algumas outras características de fora. Então você tem que ver um paciente como um todo. E o mais importante, discutir isso numa equipe multidisciplinar. Envolver o cardiologista clínico, nós intervencionistas, o cirurgião, o pessoal da radiologia, do eco, ou seja, multidisciplinar para decidir qual vai ser a melhor estratégia para o paciente. Uma última dúvida. Hoje, qual é a sua experiência com a técnica minimalista? Você não entubar o paciente, fazer com sedação e analgesia. Qual é na sua prática diária, a porcentagem de casos que você faz minimalista e a forma mais invasiva? A estratégia minimalista hoje quase que a rotina. Tá? Então, já parte-se do princípio que vai ser utilizada uma estratégia minimalista. Sem fazer intubação orotraqueal, sem sonda vesical, sem catéter de artéria pulmonar, sem catéter venoso central. Mas, PAI, utilizar dispositivo de oclusão percutâneo, não precisa cortar, sem dissecção. Essa é a regra, mas toda regra tem exceção. Claro. E novamente nós temos que estratificar. Então tem aquele paciente não colaborativo, que não aguenta fazer uma sedação, ficar quieto na mesa, calmo, pode atrapalhar. Aquele paciente que doença pulmonar, ele não tolera. O paciente que é muito obeso, o paciente que tem um risco de uma oclusão coronariana durante o procedimento. Então faz-se um flowchart, né, onde a gente segue alguns critérios e se ele preencher todos os critérios, ele vai para minimalismo. Se a gente sentir que pode ter algum risco de complicação peri-procedimento, a gente acaba mudando a estratégia. O importante, Daniel, é interessante fazer minimalismo, mas o nosso compromisso é com o resultado final. Perfeito. É o sucesso É o sucesso, segurança e eficácia, né? O que a gente sempre discute na cardiologia intervencionista. É que o paciente saia bem, né, e seguro e saia do hospital. Perfeito. Então a gente tem que ter compromisso com o resultado final. É ótimo fazer minimalista, eu adoro. Mas se não puder fazer, não fazemos. Não, de forma alguma. Muito bom. Eu agradeço ao Obrigado pelo colega convite. Vinícius Até a mais próxima. uma vez estar presente na nossa sociedade de Mato Grosso, nos presenteando com essa discussão muito rica. Obrigado. Muito obrigado.